quero falar hoje de manhã sobre explicar um pouquinho o nosso tema desse ano, né? O ano da virada existe mais. Nós vamos trabalhar um pouco dentro desse tema e eu gostaria de explicar, né? Alguns de vocês não estavam aqui no final do ano, quando nós anunciamos o tema, e eu já preguei sobre ele, e eu gostaria de reforçar alguns pontos, né, que eu já falei, e trazer alguns outros novos, para que você entenda o que está no nosso coração quando colocamos esse tema para o ano de 2016. Antes de dar o texto, eu queria que você pensasse num fato que aconteceu na sua vida, que significou uma virada na sua vida, alguma coisa que depois daquele episódio, a sua vida foi totalmente diferente daquilo que ela era antes. Eu, quando estava escrevendo essa palavra, orando e pensando sobre isso, eu procurei lembrar de um episódio na minha vida, né, um dia que mudou a história, muitas coisas aconteceram, muitos momentos que eu poderia exemplificar como virada na minha vida, mas eu lembro o dia em que foi dia 14 de fevereiro, eu acho que de 1900, meu Deus do céu, 1977. Gente, quem não tinha nascido em 77 ainda, levanta a mão. Jesus amado, olha que desespero que me dá. Mas foi dia 14 de fevereiro de 77, eu tinha 18 anos. Naquele dia, uma conversa causou uma virada na minha vida. Era o casamento da minha irmã, da Vera, minha irmã mais velha, e o chefe, né, do meu cunhado foi para o casamento, e naquele dia a minha mãe pediu um emprego para ele, na empresa dele, na cidade. E naquele dia ele disse que eu poderia ir trabalhar com ele. Então, dia 14 de fevereiro de 77, eu fui... foi o dia em que eu decidi, ou que as coisas aconteceram, que foi o meu último dia na roça, dia 14 de fevereiro. Dia 15 de fevereiro eu fui para a cidade. Aquela decisão mudou a minha história. A partir dali, né, tanta coisa aconteceu. Foi um dia que deu uma virada na minha vida, né? Até dia 14 minha vida era de um jeito. A partir do dia 15 minha vida ficou do outro jeito. Quem lembra algum fato na sua vida que realmente significou uma virada na sua vida? Quem tem esse dia na sua lembrança, na sua memória, levanta a mão, por favor, né? Aquele dia que muda realmente a vida da gente, né? Muda a vida de todos nós. Eu posso lembrar, né, da virada que aconteceu na nossa igreja, no dia em que eu não estou bem lembrado, mas, e agora eu teria que olhar essa data, não me ocorre a data aqui, mas foi maio de 2000, quando nós, 3 horas da tarde, me ajude a lembrar, por favor, me ajude, que agora, 3 horas da tarde, o dia que nós entramos naquele portão ali, tomando posse desse terreno. Quem lembra desse dia? Levanta a mão para me ajudar, né? Muitos de vocês. Foi uma virada na vida da igreja naquele dia. A partir daquele dia, né, a história da Shalom sofreu assim uma grande mudança, uma grande virada. Então, sobre esse tema que eu quero falar hoje, né, a virada, existe mais. Vamos lá para Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, verso do 11 até o verso de número 24. Juízes 6, de 11 até o 24. Enquanto está colocando ali o texto, eu gostaria de falar a vocês que espero que vocês tenham paciência comigo e orem por mim. Quando você volta de férias, é muito engraçado, né? Quando você chega o primeiro dia no seu trabalho, você estava acostumado a trabalhar, aquele era o seu local de trabalho, mas tudo parece meio estranho. Eu vou te dizer, como é que eu me sinto no meu último dia de férias antes de vir para cá. Isso aconteceu na sexta-feira. Quando chega a hora de voltar para Curitiba, eu começo a ter um sentimento muito estranho mesmo.
Eu comentei com a equipe ontem que eu nunca tive sentimento de perder emprego no fim das férias, nunca tive, nunca passou, eu vou chegar lá, né, a igreja vai me dar conta. Eu já tive amigos que tiveram essa surpresa. Quando eles chegaram de volta das férias, tinha uma carta da igreja dizendo: pastor, obrigado pelos anos que você serviu, mas continue com as suas férias. Eu nunca tive esse tipo de preocupação. Mas tem um negócio que acontece comigo todo ano. Quando chega a hora de vir, eu olho para o tamanho da igreja, eu penso no tamanho da igreja, eu penso no tamanho da responsabilidade que eu tenho diante da igreja, eu penso naquilo que eu tenho que fazer durante o ano, e eu me sinto tão pequeno, gente, que parece que eu não vou dar conta. Parece que a pessoa, né, para dar conta de tudo isso tem que ser outro, não eu, não vou conseguir dar conta. Mas assim que eu subo a serra, aí eu chego em casa, encontro os pastores, faço uma reunião, daí eu já estou em casa, já sei que pela graça de Deus eu vou dar conta, em nome de Jesus, para a glória dele. Você pode falar amém, meu irmão? Então, esse sentimento todo ano faz parte da minha vida. Vamos lá, Juízes capítulo 6, do verso 11 até o 24. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia a Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. O que Gideão queria fazer? Esconder-se dos midianitas e esconder, né, a safra de trigo de Israel para não ser roubado. Deixa só um pouquinho aí nesse texto. O que me parece é um homem um pouco assustado, um homem um pouco acovardado, né? Ele estava ali trabalhando e fazendo alguma coisa, né, muito importante para a sua família, mas ele queria, né, esconder. Era um homem que queria se esconder e esconder também. Mais ou menos, eu queria só pegar essa palavra, né? Estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Queria esconder, né, a colheita. Vamos agora para o verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Diga, poderoso guerreiro. Isso, vamos ao próximo. Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isto? Onde estão as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Fica aqui até um pouquinho só. Qual a impressão que você tem desse homem? O anjo do Senhor aparece falando, dizendo: você é um grande guerreiro, você é um homem valente. Deus está apontando para Gideão a visão de Deus sobre ele. Mas logo Gideão começa a falar, né, com o Senhor, ou com o anjo do Senhor, que alguns dizem ser Jesus. Aí ele começa a falar. Presta atenção, me ajuda e responda. Do seu passado, do seu presente ou do seu futuro? O que Gideão fala com o Senhor, com o anjo? Passado, presente ou futuro? Ele fala do passado. Se o Senhor é conosco, onde estão as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, que o Senhor fazia. Quero que você chamar a atenção algumas características desse homem Gideão, né? Um homem um pouco sem coragem e um homem também voltado para o passado. Vamos para o próximo. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, ou dos midianitas. Não sou eu quem o está enviando. Mais um, só chamar a atenção, por favor, só com a força que você tem. Não é com a força que você tinha e não é com a força que você vai ter. É com aquilo que você tem. Diga assim, com aquilo que eu tenho. Com aquilo que eu tenho. Agora sim, vamos ao próximo. Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés. E eu sou, o que ele era?
o menor da família. Olha a conversa dele, né? Como que a gente vai olhando o coração de Gideão. Como é que eu posso fazer isso que o Senhor está falando para eu fazer? Se minha família é a menos importante da igreja de Israel, da tribo de Manassés, e eu, dentro da minha família, eu sou o menor. Olha que Deus está falando uma coisa, e Gideão está falando outra coisa bem diferente. Vamos ao próximo. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Vamos adiante. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Próximo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Vi o anjo do Senhor face a face. Disse, porém, o Senhor: paz seja contigo, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofrá dos Abiesritas. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero agradecer a Ti pelo privilégio de poder pregar a Tua palavra. Senhor, eu quero agradecer a Ti pela vida dos meus irmãos que estão aqui para receber a Tua palavra. Tanto eu quanto eles, todos nós precisamos da revelação da Tua palavra. Senhor, nos dê graça, Pai. Nós não queremos outra coisa senão entender o Teu propósito para as nossas vidas. Nós queremos sair daqui abençoados, nós queremos sair daqui edificados, nós queremos sair daqui transformados, porque o Evangelho, ele tem o poder de transformação. Pai, o Evangelho não nos foi dado para nos mantermos acomodados, mas ele vem para nos ajudar a sermos transformados à imagem e à semelhança do Senhor. Eu peço, Deus, que nesta manhã, Pai, a Tua palavra abençoe as nossas vidas e cumpra o propósito para o qual o Senhor nos tem permitido meditar nesse texto, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Algumas coisas que vão mudar a nossa vida, algumas situações que mudam a vida das pessoas, que dão uma virada na vida das pessoas. Por exemplo, um novo emprego pode fazer isso, o ser aprovado no vestibular. Casamento faz isso, filhos fazem isso, às vezes amigos fazem esta virada na nossa vida. Alguns fatos realmente vêm para mudar definitivamente a nossa história. E quando eu penso de virada, eu quero olhar por dois aspectos. O primeiro aspecto que eu quero mencionar agora é virar a página. Faz assim com a mão, virar a página. Vamos lá, bem bonitinho, assim. 1, 2, 3, vamos lá. Virar a página. De novo. De novo. Virar a página. O que significa virar a página? O que significa para você virar a página? Claro, quando nós falamos em virar a página, nós estamos falando, da leitura de um livro. Você está lendo um livro, você vai virar a página. Mas esta expressão em português, ela quer dizer um pouco mais. Virar a página significa
deixar coisas para trás. Virar a página significa encerrar um ciclo. Virar a página significa terminar uma etapa. Virar a página significa que algumas coisas precisarão ficar para trás. Eu estou certo, irmãos, que muitas pessoas enfrentam muitas dificuldades no presente, por não conseguirem fazer uma coisa tão simples, virar a página. Algumas coisas precisam ficar para trás na vida da gente. O passado produz amarra na vida das pessoas, se elas não souberem virar a página. Parece ser uma coisa simples virar a página, mas há pessoas que elas escreveram uma página da sua vida, e é hora de virar, mas elas vão virar e acabam não virando a página, e permanecem muito tempo lendo aquela mesma página, falando daquele mesmo assunto, voltando àquele mesmo tema, lembrando daquela situação, quando na verdade já deveria ter ficado para trás, aquilo já deveria ter sido deixado para trás. O passado precisa ser bem guardado. Eu realmente creio que virar a página significa embrulhar o passado, em alguns momentos, num pacote chamado perdão e deixar guardado. Algumas coisas você precisa guardar, que não vai ser mais interessante você manter essas coisas diante dos seus olhos, ou então diante da sua vida. Isaías 65, verso 16, eu queria ler com vocês, se a gente pode ter aqui no telão. Isaías 65, verso 16. Queridos, eu realmente penso, que isso é muito importante. Está escrito assim: quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Porque as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas diante dos meus olhos, diz o Senhor. Ou seja, há muitas pessoas que continuam carregando as aflições do passado, coisas que aconteceram há muito tempo atrás, mas elas estão diante dos seus olhos todo dia. Você ainda não conseguiu virar a página, mas eu creio que hoje de manhã o Espírito Santo te ajudará, te dará graça para que você possa virar essa página e esse passado não te causará mais aflição. Para virar a página precisamos de coragem, determinação, porque devemos deixar no passado o que pertence ao passado. Diga assim: deixar no passado o que pertence ao passado. Existem coisas que pertencem ao passado, e você deve deixar estas coisas no passado. E é necessário, muitas vezes, termos coragem para deixar no passado o que pertence ao passado. Muitos vivem com medo dos fantasmas do passado. Deus hoje quer trazer a você libertação em nome de Jesus. O passado tira a alegria presente de muita gente. Algumas coisas que aconteceram lá atrás rouba a sua alegria. E como diz Provérbios 25, 20, pode projetar para mim esse texto, as lembranças desse passado, elas funcionam como colocar um vinagre na ferida. Diz assim: como tirar a roupa num dia de frio, ou derramar vinagre numa ferida, é cantar com o coração entristecido. Então, muitas vezes, esse passado rouba a nossa alegria do presente. Precisamos, não colocar esse vinagre de novo na ferida. Zacarias, capítulo 3, verso de número 6. Eu achei interessante esse texto de Zacarias. Algumas pessoas, elas parecem ter um pouco até de alegria, de ficarem falando das suas feridas, Zacarias 13, verso 6. Algumas pessoas parecem ter um pouco de alegria de ficar falando sobre essas feridas do passado. Se alguém lhe perguntar: que feridas são estas no seu corpo? Ele responderá:
Fui ferido na casa dos meus amigos. Algumas pessoas parecem fazer questão de ficar mostrando aos outros as feridas que foram causadas na sua família, as feridas que foram causadas no meio da igreja, na célula, nos relacionamentos. Eles ficam expondo as feridas como uma forma de trazer sobre si um sentimento de pena das outras pessoas. Na verdade, queridos, uma coisa que eu aprendi: aonde houver pessoas, haverá machucaduras nos relacionamentos. Vocês concordam com isso? Aonde? Olha, se tem um lugar com pessoas que se amam muito, se chama família. Família é um lugar onde eu acho que as pessoas mais têm amor umas pelas outras. E quantos de vocês já foram machucados no contexto da sua família? Levanta a sua mãozinha assim como eu. Quantos de nós já fomos machucados? Porque onde tem relacionamento, vai acontecer isso. Agora, quantos de vocês também, o lema, né, da nossa igreja, nosso coração da Shalom é amor e cuidado. Mas quantas pessoas já foram machucadas nesse contexto de igreja e de célula? Quem já foi como eu? Levanta a sua mãozinha. Bem altinho assim. Queridos, todos nós já fomos. Porque onde há relacionamento, as pessoas vão em algum momento se ferirem. Agora deixa eu te perguntar, um outro lado bom. Quantos de vocês, na sua família, são tão abençoados e amados mais do que em qualquer outro lugar? Quantos de vocês? Levanta as duas mãos e dá glória a Deus. Glória a Deus. Quantos de vocês são muito amados na igreja, já foram abençoados no meio do povo de Deus? Levanta as mãos, dá glória a Deus. Glória a Deus. A salvação que nós conhecemos, ela veio no meio do povo de Deus. Quanta coisa nós recebemos. Então, né, a Bíblia nos ensina sobre como devemos deixar, né, dessas coisas. Eclesiastes, capítulo 5, verso 20. Agora tem uma palavra muito boa sobre, né, como resolver algumas coisas, né, do nosso passado. Diz assim, Eclesiastes 5, 20. Raramente esta pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do seu coração. O que eu gostaria de falar sobre esse texto? Nada melhor para nos ajudar a deixar o passado para trás é termos um bom presente. Diga, um bom presente. Um bom presente. Se o seu presente está abençoado, então o seu passado facilmente vai ser esquecido. Não importa o que aconteceu no seu passado, não importa as dificuldades que você passou, mas se o seu presente é bom, é abençoado, é alegre, é contente, então você deixa o passado para trás. Eu estava pensando, talvez, eu não lembro, eu acho que isso não aconteceu comigo, mas pode ter acontecido com alguns de vocês. Quando você é mandado embora do emprego, é uma coisa muito humilhante perder o emprego. E lá no Rio Grande do Sul, a forma como falam, isso é pior ainda. Aqui, como é que fala quando despede alguém? Como é que diz aqui? Nas indústrias falam, Osni disse, entrou no facão. É terrível, não é verdade? Fulano entrou no facão, misericórdia, mas é uma expressão. É uma expressão. Uma outra expressão para quem perde emprego. Foi despedido. É um pouquinho mais chique, né? É ruim também, mas olha, fulano foi despedido. Uma outra que tem aqui. Foi desligado. Aí é bem chique, né? Mas é ruim do mesmo jeito, né? Fulano foi desligado, né? Lá no Rio Grande fala assim, botaram para a rua. Pensa num negócio triste. Fulano, né? Botaram fulano na rua, né? Botaram para a rua. Então, se você perdeu o emprego de uma forma traumática, é muito ruim. Mas se você conseguir um emprego melhor do que aquele que você estava, se você ganhar mais do que você ganhava, se você tem uma promoção melhor, facilmente você esquece o passado. Não é verdade? Então, qual a maneira de você, uma das maneiras que nós temos, né, de virar a página, é construir um bom presente. É a gente ter um presente abençoado. Por exemplo, eu sempre lembro dessa história, eu já contei muitas vezes para vocês, né, eu queria muito ser pastor, né, muito mesmo,
E foi algo que demorou muito para acontecer na minha vida. E desde muito cedo eu queria ser pastor. E eu estava no seminário, e eu estava no 3º ano, e eu queria muito ser. Via os meus amigos sendo pastores, eu trabalhava, né, numa empresa e estudava no seminário. E aí houve a oportunidade realmente o pastor que eu servia, lá na Vila da Luz, ele foi para Porto Alegre pastorear lá, e surgiu a vaga para ser pastor. Então, eu estou animado demais, não é porque agora eu vou ser pastor. E o pastor me indicou para a igreja e fez todo aquele movimento, e era candidato único, aí é fácil, irmão, era candidato único. Então, tinha eleição, né, aquele jeito, mas eu estava certo que, né, com 20 e poucos anos eu ia ser pastor. Estava animado demais, estava no 3º ano de seminário. Mas na semana que ia ter a eleição, veio um pastor pregar na igreja, né, a convite um sábado antes, veio um pastor pregar na igreja, a convite da igreja. E o pastor era um homem muito simples. Alguns de vocês vão lembrar dessa história. A Doroti está aqui, ela lembra, ela estava lá. E esse pastor, né, veio pregar na igreja, e foi uma bênção. E na noite que ele estava pregando, ele era muito avivado. Enquanto ele estava pregando, apareceu um endemoniado no meio da igreja, assim. E, né, a gente não estava acostumado a ver endemoniado. E o pastor expulsou o demônio com muita autoridade. E a igreja gostou demais daquilo. E eu já fiquei preocupado. Durante a semana, eu estava querendo achar um endemoniado para expulsar. Eu quase fui na Universal buscar um para levar para a igreja. Sabe o que acontece? Quando chega domingo na eleição, eu já não sou mais candidato único. Esse pastor foi lançado como candidato também. E todo mundo sabia que ele tinha acabado de expulsar um demônio. E eu, nenhum. Você lembra? Lembra o que aconteceu? Gente, ele foi eleito com a maioria esmagadora de votos. Por isso que quando comecei aqui na Shalom, uma coisa que eu mais fazia é expulsar demônio para firmar o ministério mesmo, né? Garantir que o negócio ia ficar firme. Agora, como eu lido, né? Eu lembro quando saiu o resultado, gente, eu chorei tanto. Pensa num homem que chorou, né? Porque não foi apenas pelo fato de não ser pastor, mas nesse momento você se sente rejeitado. Tem um monte de sentimentos que vêm dentro do seu coração nessa hora. A impressão é que Deus não me queria. Aí você já aumenta o sofrimento, né? Já faz a coisa maior do que é. Mas o tempo passou. E eu lido muito bem com esse passado, muito bem mesmo. Não tenho nenhum problema em relação a esse passado. Porque pela graça de Deus eu tenho um bom presente. Vocês, diga glória a Deus. Que não são endemoniados, diga glória a Deus. Não é? Meu passado é muito bom. Então, o meu presente é muito bom. O presente sendo bom, você olha para as histórias de fracasso do passado e você pode rir delas. Mas se seu presente é pior do que foi o seu passado, então aí realmente o passado, ele influencia muito na sua vida. Às vezes uma outra coisa que a gente pode rir, claro, eu não sei, por favor, tem que saber muito, tem contexto que não dá para fazer, não dá para rir, né? Porque vai complicar. Se você casou, né, com a sua esposa, é mais bonita, bem mais bonita do que uma namorada feia que você teve, dá para rir em casa. Agora, se você namorou uma muito bonita e casou com uma feia, aí não, por favor, não traz esse assunto em casa que vai complicar a sua vida. Eu lembro, lá em casa a gente ri muito, eu namorei uma solteirona. Gente, mas eu era muito estranho. Eu namorei uma solteirona, era vizinha lá do sítio. A Sinorá conheceu ela vendia queijo. Até hoje, lá em casa, né, de vez em quando tem a história da vendedora de queijo, sem nenhum problema, não é? Então, se o seu passado foi ruim, né, dá para você. Não, se o seu passado, né, foi o seu presente é melhor do seu passado, fica
E a Sinorá tinha um namorado que eu conheci, só um dia eu vi ela com aquele namorado, mas o bicho era estranho. Até hoje eu brinco com ela. Eu não sei se vocês lembram, houve uma época, né, muitos anos atrás, que as mulheres usavam um tamancão de salto. Vocês lembram disso? Não veio para cá? Era um tamancão. E o dia que eu vi esse Norá com esse namorado, ele estava com um tamancão. Eu falei, ixi, ó. Ó. Então, a gente ri dessas coisas, né? Porque o presente é melhor, graças a Deus. Eu só uso chinelinho baixo, nunca usei essas coisas altas, então você pode. É uma maneira de você virar a página, né? Se o seu passado, se você faz um bom passado, né, tudo fica bem para a glória de Deus. É muito bíblico essa coisa, né, da gente deixar o nosso passado para trás. Vejamos Gênesis 41, do verso 51 e 52, o que aconteceu com José. Nós estamos lendo, né, graças a Deus. Quantos estão lendo a Bíblia? Glória a Deus. Todos nós vamos ler a Bíblia esse ano juntos. Estou incentivando você. Pega lá o seu manualzinho para ler a Bíblia. Não desanime. Vamos todos juntos ler a Bíblia. E nós lemos Gênesis nesses dias. E aí tem a história de José. E olha, Deus deu um filho a José e deu um nome especial para tratar o passado de José. Veja como isso é interessante do ponto de vista de Deus, como Deus quer tratar o nosso passado, como Deus quer que nós tratemos também o nosso passado. Né? Está escrito assim, ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Queridos, esse esquecer da casa do pai, não é que ele agora não lembrou mais que tem irmãos, quem é o pai dele, mas isso está ligado a esta expressão sofrimento. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Então é da vontade de Deus que nós esqueçamos aquilo que nos causou tanta dor. Veja o verso 52. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tinha ou tenho sofrimento. Ou seja, né, é muito importante esquecer do passado para poder prosperar em Deus. Muitas pessoas não podem crescer ministerialmente porque estão presas a coisas do passado. Elas cometeram algumas falhas no passado e elas acham que agora não pode mais ser usadas por Deus. Elas imaginam que por causa de erros do passado, agora estão condenadas no presente e condenadas também no futuro. Nunca mais poderão ser usadas por Deus. Isso é uma mentira do diabo. É por isso que Deus tratou com José, para que o passado não impedisse José de ser usado por Deus no presente. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus quer tratar o nosso passado, Deus quer que a gente vire a página para a gente ser usado agora no presente. Diga aleluia se você pode, irmão. Realmente eu creio nisso de todo o meu coração. Queridos, nós precisamos entender, todos nós, a Bíblia diz que todos pecaram. Não há um justo sequer. Não há nenhum perfeito sequer. O único perfeito foi Jesus. E um pecado para Deus não tem tamanho. Pecado é pecado. Então todos nós pecamos, não há ninguém melhor do que o outro. Se somos alguma coisa, nós somos por causa da graça de Jesus, é isso que faz a diferença. Então Deus quer que a gente lide com o nosso passado, para a gente poder ser muito usado no presente em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler Jó 11:16, ainda um pouquinho pensando sobre isso, Jó 11:16, né? Tratando dessa questão de sofrimento e deixando realmente as coisas que para trás ficaram. Vou terminar essa parte. Jó 11:16. Só vou ler esse texto para a gente ir um pouquinho para frente. Se eu tiver, eu posso, depois eu volto aqui, né? Vamos para, por favor. Pode deixar o Jó, vamos lá para Filipenses 3, 13 e 14, só para terminar. Né, Jó também vai falar sobre
esquecendo, né, o sofrimento, as coisas que causaram dor. E quando eu falo de esquecer, irmãos, eu estou falando de não deixar o meu passado influenciar o meu presente e o meu futuro. Nós não temos uma capacidade de passar uma borracha na nossa mente e apagar os fatos que nós vivemos. A gente não consegue fazer isso. Agora eu não vou lembrar mais do que... Não, mas quando a Bíblia está falando de esquecer, ela está falando de você deixar estes fatos do passado, né, num lugar que ele não vai influenciar o teu presente, nem o teu futuro. Filipenses capítulo 3, verso 13 e o verso 14. É um texto muito conhecido. Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Irmãos, vamos ler todos juntos, eu vou contar 3. Leia para você mesmo, não precisa, você vai ler ao mesmo tempo, mas se não ficar, né, muito assim, uníssono, não tem problema. Eu quero que você leia ouvindo esse texto dentro do seu ouvido e do seu coração. 1, 2, 3, vamos lá? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Isto, muito bom. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ou seja, tem coisas que precisam ser ficadas para trás. Você precisa deixar essas coisas para trás. Né? Esquecendo. Uma vez, agora, é interessante. Não é apenas esquecer, mas é olhar para frente. Tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo. Não é apenas para ficar confortável, tudo bem, é meu passado, mas o que é para fazer depois? Vamos lá no verso 14. Vamos todos juntos agora? Prossigo para o, diga bem forte, prossigo para o alvo. Deixa eu só dar uma palavra sobre alvo. O ser humano não irá bem na vida se não tiver alvos, objetivos. É impressionante, irmãos, você vai perceber, por exemplo, um jovem que não tem alvo profissional, não tem nenhum sonho profissional, esse jovem vai conseguir terminar a faculdade? Muito difícil, muito difícil. Um jovem, para conseguir entrar na universidade, para concluir a faculdade, para fazer uma pós-graduação, ele tem que ter um alvo na vida, ele tem que querer alguma coisa. E uma das grandes, eu penso assim, que um dos grandes desesperos em relação a adolescentes e jovens é a falta da clareza de alvos. Qualquer coisa serve, tem que ter alvo claro, um objetivo muito definido. É assim na vida de um jovem. Se não tiver um objetivo de ter uma casa, você vai conquistar uma casa para você morar? Muito difícil. Porque dá muito trabalho, custa muito caro. Mas tem que ter um alvo na vida, tem que ter um objetivo na vida. Né? Quando você sai para viajar, você tem que ter um alvo de chegada. Você não pega o carro, vai para a estrada com a família e fala assim, pai, para onde a gente vai? Não sei. Você viaja assim? Você gostaria que seu viajar com seu marido desse jeito? Eu não sei. Mãe, para onde a gente vai? Também não sei. Aí vão perguntar para os filhos, para onde a gente vai? Um diz, a gente vai para São Paulo. Não, São Paulo não quero ir para Porto Alegre. Não, Porto Alegre não quero ir para Maringá. Uma família sem destino jamais conseguirá viajar. Tem que ter alvo na vida. Alvos são estabelecidos para ajudar as pessoas a se moverem. Agora pense, irmãos. Se tem uma coisa que, graças a Deus, não é mais assim. Mas como foi difícil motivar a igreja para ter alvos. E quantos ataques sofremos por ser líderes que propõem alvos para a igreja.
Pastor, que negócio é esse? Alvo, 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 alvo. Mas sem alvo nós não vamos a lugar nenhum. Sem alvo nós não conquistaremos nada. Se você não tiver alvo para seus filhos, quantos aqui têm alvos para seus filhos? Quantos de vocês? Todos nós temos alvos para os nossos filhos. Eu estou criando meu filho lá, mas eu não tenho alvo nenhum para ele. Eu quero que ele só fique aqui comendo, engordando e tudo bem. É assim que eu quero. Ele vai ser, não precisa se preocupar, essa coisa com alvo para criança. Imagina, estudar para quê? Já nasceu sábio. Nós não criamos filhos assim, nós criamos filhos com alvos bem definidos. Nós temos alvos, temos que ter alvos. Queridos, eu dou graças a Deus por a igreja ter entendido esse princípio de Paulo. Eu prossigo para o alvo. Esse ano nosso alvo é 1.300 células, diga graças a Deus. Meu alvo, quero propor, falar outro dia para os líderes, que cada domingo, pelo menos 5 pessoas da sua célula participem de um dos cultos de celebração. São alvos que nós temos. Nós temos que ter alvos. Precisamos. Eu tenho um alvo de vida, né? Eu não vivo a minha vida, vamos ver o que vai dar. Eu estava conversando com os pastores ontem, fazendo um planejamento para os próximos anos. Queridos, o meu alvo é plantar 100 igrejas, diga graças a Deus. Eu tenho um alvo de vida, eu quero trabalhar para isso. Minha vida está muito boa, podia ficar muito confortável aqui, tranquilo, mas eu não quero ser um homem, né, que não vive em relação ao passado, mas só vive no presente. Eu quero ter expectativa do meu futuro. E eu estou muito contente porque estou marcando a data, eu acho que vai ser 9 de abril para a inauguração da Shalom em Porto Alegre. Estou muito animado com isso, muito animado. E ontem no discipulado com o Jesseley, ele me falou que vamos abrir a 2ª igreja nos Estados Unidos, no estado de Tennessee. Muito legal, eu estou muito animado com isso. Sabe, irmãos, né, é tão bom a gente ter alvos para o nosso futuro, senão a gente envelhece muito rápido. Tem gente que está muito jovem para ficar velho. Muito jovem, não pode envelhecer tão rápido. E se a gente perde o alvo, a gente envelhece. Tem jovens de 30 anos que são mais velhos do que outros que já têm 60 ou 70 anos, porque eles não têm alvos. Ela acorda de manhã, fica dentro de casa, dormindo, né? Não tem alvo. Diga assim, mas eu tenho. Diga bem forte, eu tenho. Diga, minha família tem. Diga, nossa igreja tem. Nós temos alvos, irmãos, precisamos ter alvos, para a glória de Deus, tá? Então, é isso que eu gosto de pensar. Faz assim, vira a página. Isso. Agora fala para mim, pastor, vira a página. Bem bonito para ir para o último assunto. Diga, pastor, vira a página. Isso, eu vou virar a página. Terminou, eu vou para o próximo capítulo. Essa é boa, né? Próximo capítulo. Virar a página foi o primeiro ponto. O segundo ponto é o próximo capítulo em relação à virada, ok? Próximo capítulo fala de quê? Fala do nosso futuro, o que vai acontecer na nossa vida. Jeremias capítulo 31, verso 17. Vamos ler, Jeremias 31, verso 17. Eu gosto de pensar no próximo capítulo. Por isso, a esperança para o seu futuro declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Diga assim, a esperança. Diga bem bonito, a esperança. Não, agora sorrindo, a esperança para o meu futuro, diz o Senhor. Olha para mim, quantos de vocês realmente têm esperança no seu futuro, irmão? Quantos de vocês têm esperança? Eu estou cheio de esperança para o ano de 2016. Eu estou cheio de esperança, né? A esperança para o nosso futuro, diz o Senhor. Mas a imprensa diz que não tem esperança para o nosso futuro. Os comentaristas dizem que não tem esperança para o nosso futuro. Mas o Senhor declara que tem esperança para o nosso futuro. Eu gosto de pensar nisso, tem esperança, né? O meu futuro, o que me espera é melhor e maior de tudo aquilo que eu já vivi para a glória de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus, né, que o melhor realmente está lá na frente. Colossenses 1, 27, vamos ler esse texto. Aonde está a esperança do nosso futuro? Vamos lá. Colossenses 1, 27. A Ele que
Deus dar a conhecer entre os gentios a glória e a riqueza desse ministério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Diga assim, Cristo em mim. Diga bem bonito se você pode. Cristo em mim, a esperança da glória, ou seja, da vitória. A minha esperança, ou a esperança da minha vitória está em Cristo. Eu olho, eu penso, meu Deus, quanta coisa boa ainda está por vir. Quanta coisa boa eu ainda vou fazer. Quanta gente boa eu ainda vou conhecer. Essa é minha expectativa, irmãos. Quanta gente boa virá para se unir a nós e se tornar membro da Shalom, irmão. Quanta gente boa vai vir, meu irmão. Um dia nós esperávamos você. Eu lembro sempre disso, quando viemos lá do prédio pequeno para esse prédio grande, eu sempre falava, eu quero um prédio bem grande, porque vai chegar muita gente boa para servir a Deus junto conosco, e você chegou para a glória de Deus. Agora, tem muita gente boa que ainda vai chegar. Muita gente boa, a igreja vai crescer muito para a glória de Deus, mas em Cristo é que está toda a nossa esperança. Lamentações 3:21, trago à memória aquilo que me dá esperança. Você precisa lembrar de coisas que te dão esperança. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. O que pode te dar esperança? Vou te perguntar, o governo te dá esperança? Faz assim com o dedinho. Bem pouquinho, quase nenhuma. Mas eu te pergunto, Jesus te dá esperança? Muita esperança, porque Ele não mudou. Ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não mudou. Ele me dá muita esperança. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Misericórdia é Deus não dá para a gente aquilo que a gente merece. Isso me dá esperança. A fidelidade de Deus me dá muita esperança. Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Diga, Deus não falha e não vai falhar comigo. Isso me dá esperança. A bondade de Deus me dá esperança. Deus é bom. Deus não é como a maioria de nós, né? Às vezes bom, às vezes não tão bom. Deus sempre é bom. A bondade de Deus me dá muita esperança. Vamos para Isaías 43, do 19 até o 21. Tem dois textos que eu quero ler para terminar esse capítulo. Isaías 43, verso 19 até o 21. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. O que é que Deus está dizendo? Ainda que a crise seja forte, eu vou abrir um caminho no deserto para vocês. Ainda que não haja água, eu vou abrir um riacho para vocês. É isso que me dá esperança. É isso que dá esperança. É Deus, né? Ele vai fazer algo novo no nosso meio, uma coisa nova. Deus é Deus de novidade. Quantos creem que Deus vai fazer algo novo na sua vida nesse ano? Diga amém. Algo novo na sua família? Diga amém. Algo novo na igreja? Diga amém. Eu creio, Deus vai fazer algo novo. Deus sempre faz algo novo. Vamos lá, o verso de número 20. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido. Verso 21. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Por último, Isaías 41, verso de número 10. Vamos ficar de pé, irmãos. Isaías 41, verso de número 10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a mão direita vitoriosa. Não tenha medo, porque diz o Senhor, eu sou com você. Eu te fortalecerei e eu te ajudarei. Essa é a promessa de Deus. Por isso, irmãos, que
A virada já começou na minha vida e na sua vida também. A página já foi virada, estamos escrevendo o próximo capítulo agora. Tem aqueles dias que o agir de Deus na nossa vida causa uma virada em nós. Feche os seus olhos. Eu gostaria muito de orar por 2 grupos de pessoas hoje de manhã. Primeiramente, eu queria orar por pessoas que estão aqui. Você ainda não fez uma decisão de seguir e servir a Jesus com todo o seu coração. Você crê em Deus, você até ama Deus. E você veio nessa casa porque você está desejosa que uma virada aconteça na sua vida. Você olha para o seu dia a dia, para os anos que passaram, e você chegou à conclusão que não dá mais para continuar assim. Você não gostaria mais de continuar da mesma maneira. Você já viu tantas pessoas que experimentaram uma virada de Deus. Eram pessoas que tinham uma vida muito parecida com a que você vive. Mas algo aconteceu na vida delas. E uma mudança tão grande fez com que elas se tornassem pessoas tão diferentes, que você olha para elas e diz, meu Deus, como pode alguém mudar tanto assim? O que nos muda é o nosso encontro pessoal com Jesus. O que nos mudou é o nosso encontro com Cristo. Foi Ele que entrou no nosso coração, mudou a nossa natureza. A natureza é aquilo que nós somos na essência, que nós às vezes queremos mudar e não conseguimos. Mas Jesus, ao entrar no nosso coração, Ele tem o poder de mudar a natureza do nosso coração. Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. Ele tem o poder de nos ajudar a virar a página, perdoando os nossos pecados. E Ele quer nos ajudar a escrever um novo capítulo nas nossas vidas.